Graça e paz, amém? Quem está feliz com o Senhor aí, diga aleluias. Glória a Deus. É bom estar aqui nessa noite, como sempre, né? É uma alegria muito grande no nosso coração, compartilhar a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero falar algo que Deus tem, falou muito comigo durante a semana, principalmente depois da mensagem da nossa irmã Marisa, no domingo. Porque eu gosto muito de falar de milagres, amém? Quem precisa de um milagre nessa noite, diga aleluias, amém? Eu gosto muito de falar de milagres, porque a nossa fé em Jesus Cristo, no Senhor, é um milagre. Crer, né, em tudo aquilo que está escrito nesse livro é um milagre. Você está aqui nessa noite é um milagre. Eu e a minha família, nós estamos aqui, isso é um milagre. A vida é um milagre. Todo dia nós vivemos milagres. Muitos livramentos que nós vivenciamos diariamente, que nós nem temos ideia que o Senhor está fazendo no mundo espiritual, mas Deus está fazendo, amém? E eu quero falar de um milagre nessa noite que muito me chama a atenção na história de Jesus. É um milagre contado apenas por Lucas, pelo Evangelho de Lucas. Lucas, todo mundo sabe, era um médico. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, ele foi discípulo de Paulo, mas é um médico historiador. Foi um homem que investigou de forma muito pormenorizada, né, os relatos da época, e ele escrevia com muita cautela. O livro dele é cheio de detalhes, até pela sua formação. E esse milagre aqui contado por ele não tem nos outros evangelhos, mas é algo que eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Amém? Que você possa abrir comigo, então, a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Me pediram para mandar um tema, né? E o tema da mensagem é Jesus e a frustração dos coveiros. Amém, irmãos? Aleluias. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu trago aqui um abraço nossos irmãos lá de Cabo Verde, na África, né, que eles têm nos acompanhado lá, né? E sempre devem estar assistindo, né? Alguns devem estar assistindo aí pelo YouTube. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Quem achou, diga, achei. Amém. Que você possa, né, reverência a palavra, não precisa ficar de pé, mas que você reverencia no teu coração, que diz assim: pouco depois, em outras versões está, no dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no esquife, ou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você puder manter aberta a sua Bíblia, por favor. Amém. Irmãos, quando Lucas começa, é tão chique isso aqui que eu não sei nem onde está a água aqui. Bom, quando Lucas começa, logo depois, ou no dia seguinte, ele quis dizer que há uma sequência, uma continuidade. Quando eu leio esse texto, essa narrativa, é importante que eu leia também o que aconteceu antes. Porque senão ele não começava assim. Esse título, epígrafe que tem no texto da Bíblia, isso não existia, né? Isso foi a forma que criaram para, de forma didática, nós lermos a Bíblia. Mas, em regra, né, nos pergaminhos, era um texto único. Então,
ele conta um fato, né, algo que aconteceu antecipadamente, ele dá continuidade no versículo 11. Se você pegar o versículo de 1 a 10, e você vai entender o que Lucas está falando. Todo o texto tem uma mensagem revelada para nós, amém, irmãos? Então, não é um texto por um texto, não é apenas uma história contada por Lucas. É uma forma que Deus tem para falar conosco. E quando você olha, por exemplo, de 1 a 10, você vai entender dois princípios importantes que eles se manifestam no capítulo 11, que é o princípio da honra e o princípio da autoridade. Amém? O princípio da honra e o princípio da autoridade. Se você for lá no verso 1, Lucas vai dizer assim, olha, havia um centurião lá em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus morava. Depois que ele sai de Nazaré, ele estabelece a sua moradia, a sua residência em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, a Bíblia conta que houve um centurião. O centurião era um oficial de Roma. Normalmente, o centurião cuidava de 100, 200 soldados. E era, ou seja, uma autoridade. E ele, então, tem o seu criado, que ele muito gostava, adoeceu. Uma doença, acredito, que não teve condições de outro meio de cura. Então, ele ouviu dizer que Jesus estava próximo, pediu que desse um recado a Jesus. Pediu aos anciãos que fossem até Jesus e pedissem a Jesus que curasse o servo dele. E os anciãos, então, foram até Jesus. É a narrativa anterior ao capítulo 11, o versículo 11. Aí os anciãos foram pedir a Jesus que curasse o servo do centurião. E rogaram a Jesus, olha, apesar de ser romano, ele é muito simpático, ele é muito bem conosco, os judeus. E Jesus também, então, tudo bem, eu vou lá. Só que um apressadinho foi à frente desses anciãos e avisou o centurião, olha, Jesus está vindo aí. Aí o centurião falou assim, não, diga a ele para ele não vir. Estranho, né, irmãos? O homem precisava de um milagre na casa dele e não queria que Jesus entrasse. Fosse até a casa dele. Mas o que traduz essa recusa do centurião é impressionante. Que ele diz assim, olha, avisa ao mestre que eu também sou autoridade. E também estou sujeito a uma autoridade, que é o general. E quando o general dá uma ordem para mim, eu sou obrigado a cumprir. E quando eu dou uma ordem aos meus subalternos, soldados romanos, eles também são obrigados a cumprir. Se eu mando eles virem, eles têm que vir. Se eu mando eles irem, eles têm que irem. Então, o Senhor não precisa vir. Basta apenas uma palavra que o meu servo será curado. Você não entendeu? Basta apenas uma palavra. Bota a mão no teu coração e fala assim, basta apenas uma palavra. Jesus não precisa, mas Jesus precisa vir aqui. Não, Jesus está aqui. E basta ele manifestar uma palavra que ele pode mudar a tua história. Ele pode resolver o problema que te trouxe aqui nessa noite. Aquilo que você tem esperado há muito tempo. Basta uma palavra. E interessante foi a oração que Jesus fez depois. Jesus virou para a casa dele e orou para que o servo dele fosse curado. Amém, irmãos? Não. Ele não orou. Ele não virou para a casa do centurião. Ele não disse nada. Ele virou para o público e falou assim, olha, eu não vi uma fé dessa em Israel. E continuou. Aí foram à casa do centurião. Quem estava curado? O servo. Por quê? Porque quem realiza o milagre, irmãos, é a nossa fé. Em quem? Nele. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus dizendo assim, olha só, em verdade vos digo, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esse monte, vai para lá, e ele irá. E tudo o que pedir será feito. Ele não fala de quê? De fé. Muitas coisas, irmãos, na nossa vida não acontecem, por quê? Por falta de fé. Porque realmente nós somos incrédulos, irmãos. Fala de uma geração incrédula, é a nossa. Talvez pior do que os judeus. Ah, pastor, por que você fala assim? Porque nós somos assim. Quem aqui sofre de ansiedade, levanta a mão. Você pode. De ansiedade. Quem levanta a mão de ansiedade? Eu acho que eu sou mais ansioso aqui. Eu sou incrédulo. Porque o Jesus falou assim, olha, não andeis ansiosos. Olha para o lírio do campo. Lembra disso, hein? Alguém lembra?
Então, por que Jesus está falando isso? Olha, creiam, confiam. Mas nós não temos, nós temos essa dificuldade de crer, irmãos. E esse homem aqui falou assim, olha, eu sei, Senhor, o centurião romano, olha, eu sei, Senhor, que a tua autoridade excede a minha, excede a do general, excede a do imperador, porque o Senhor dá ordem ao vento, o Senhor dá ordem às tempestades, o Senhor dá ordem à morte e a pessoa vive. O Senhor dá ordem à doença, nada para o Senhor é impossível. É assim que o centurião falou, eu reconheço, Senhor, a tua autoridade. Você reconhece a autoridade de Deus? Você sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Entende, irmão? Isso é questão de fé. Porque a Bíblia conta que Jesus foi até onde? Até Naim. Ele estava em Cafarnaum, mas Naim não era uma cidade assim, irmãos. Aqui o texto fala cidade para facilitar, mas na verdade se você pegar lá no grego, né, você for nos livros históricos, você vê que Naim era uma aldeia, uma vila, um lugar pequeno. E Jesus sai de Cafarnaum e ele vai para Naim. Aí eu pergunto, o que Jesus ia fazer em Naim? Porque Naim só aparece aqui nesse momento contado por Lucas. A viúva de Naim, eu não sei se ela conhecia Jesus ou se Jesus conhecia ela. Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. A gente não sabe se tinha algum relacionamento familiar ou de conhecimento, não sabe. Mas a Bíblia diz que ele sai de Cafarnaum, a multidão e os discípulos, há uma separação, acompanha Jesus até Naim. Na porta da cidade, Jesus encontra o cortejo fúnebre. Quem crê em coincidência, diga amém. Estão atentos, hein? Não existe coincidência. Jesus não foi passear em Naim. Jesus não foi lá, irmãos, para ver o que estava acontecendo naquela cidade. Jesus não foi lá para pregar o evangelho. Jesus foi lá para trazer esperança a uma viúva. Jesus foi lá para operar o milagre naquela mulher. E a Bíblia diz que quando Jesus foi para Naum, ninguém perguntava a Jesus nada. E ele, a caminho de Naum, quando Naim ele chega na porta da cidade, o cortejo está saindo. E a Bíblia diz que uma multidão de pessoas, uma multidão e os discípulos o seguiam. E quando Lucas fala esse detalhe, é importante a gente parar aí para pensar. Por que ele fala discípulos e multidão? Porque há uma diferença em ser discípulo e você pertencer ou estar numa multidão. Por isso que ele faz essa distinção. Porque ele quer falar para mim e para você nessa noite, a pergunta ele quer fazer, olha, você é discípulo ou você faz parte da multidão? Porque o discípulo, irmãos, ele tem um comprometimento com o reino. Ele é um aluno, ele é um aprendiz. A multidão não. A multidão apenas acompanha. A multidão, ela goza, ela quer os favores do reino. Mas ela não quer comprometimento. Ela não quer aprender. Ela só quer ver uma que é simples entender a multidão e discipulado. Quando você sai da igreja, o que você diz? O culto foi uma bênção. Quem fala isso é a multidão. O discípulo fala assim, olha, Deus falou comigo. Eu tenho que corrigir algumas coisas. Deus falou comigo, irmão, domingo passado, Deus falou comigo coisas tremendas. A irmã estava ministrando aqui, Deus estava ressuscitando sonhos de mais de 20 anos da minha vida. O discípulo, ele participa do culto, ele vive o culto, ele tem uma experiência com Jesus no culto. A multidão não, ela vem assistir, acompanhar. Ah, gostei. Tem esse negócio? Gostou da igreja? Gostei. É a multidão. Discípulo, olha, Deus falou comigo. Eu aprendi verdades na minha vida que eu preciso mudança. Aquilo que o irmão ou a irmã falou no púlpito, no louvor, irmão, se eu me converti no louvor. Alguns irmãos conhecem minha história, como fui para a igreja, e aquele louvor grande, eu não vou cantar porque eu sei, meu filho já fala assim para me parar, mas é grande,
É o Senhor, não tem esse louvor, alguém conhece, amém? Irmãos, eu resisti 1 ano e pouco para ir na igreja. Irmão, eu trabalhava com uma pessoa, Paulo de Moura, do Rio de Janeiro. Eu sentava na mesa do tribunal, ele sentava na outra mesa. E aquele homem me convidava todo dia para ir na igreja, eu não aguentava mais. Eu quase pedi transferência de setor por causa dele. Mas ele era tão amoroso, irmãos, que não dava. Ele andava comigo na rua abraçado. Naquela época, se fosse hoje, eu achava que a gente tinha um caso. Mas ele era amoroso. Ele cuidava, irmãos. Ele via o que eu não via. Eu era um beberrão na época. Mas ele via algo diferente. Ele falava, me chamava de Jurinha. Jurinha, olha só o carinho. Jurinha, Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida. Eu não entendia nada do que ele estava falando, irmãos. Mas um dia, ele chegou lá em casa às 6 horas da manhã, bateu na porta, domingo, falei, esse cara enlouqueceu. Ei, Jurinha, eu falei, oi, Paulo, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque você disse que você ia ao culto comigo, e todo domingo acontece sempre alguma coisa, então hoje eu vim, eu vou almoçar com você, eu vou tomar café da manhã com você, eu vou almoçar, eu trouxe a roupa, trouxe a família, aí quando dá 6 horas, às 6 horas nós vamos na igreja. Aquele dia não teve jeito. Eu digo que eu fiquei com raiva dele, mas foi o melhor dia da minha vida. Eu chego na igreja, quando eu entro na igreja, estava cantando louvor, grande é o Senhor. Quando eu entrei assim, irmãos, eu vi uma atmosfera tão poderosa, que eu falei assim, como é que eu faço para viver isso? Não, tem que esperar agora. Não, eu quero agora, quero ir lá na frente agora, irmão. Aí eu falei, calma, Jurinha, calma, tem a hora, não, mas eu quero agora, eu não quero mais sair desse ambiente. Irmãos, eu fiquei tão impactado, irmãos. Eu me lembro de até hoje, era em Niterói, eu morava no Rio. O dia do meu pagamento, o primeiro pagamento que eu recebi lá depois desse momento, eu peguei eu ouvi falar do dízimo, né? Eu peguei o dízimo assim, fui lá, saquei no banco, botei no envelope, falei, eu tenho que entregar o dízimo, Paulinho. Mas, rapaz, domingo, não, eu quero hoje, agora. Como é bom um novo convertido, né, irmãos? Por que a gente perde isso, né? Eu vivi isso na minha vida. Então, quando você entra para ser, você deseja ser discípulo, você começa a viver essas coisas, irmãos. E a gente vai se perdendo. É o contrário, né? A multidão deveria virar discípulo. Não, nós viramos discípulos, depois passamos a pertencer à multidão. E Jesus chega com eles lá. O discípulo sempre está atento a toda a experiência com Jesus. E Jesus chega, olha para a viúva e fala assim, não chore. Não chore. Por que não? Como, irmãos? Uma viúva. E Lucas fala, ia enterrando, né, levando o seu filho único de uma. Esses detalhes aqui é importante. Levando o seu filho único de uma viúva. Filho único de uma viúva. Por que o Lucas ele quis deixar isso claro para nós? Porque aqui eu entro na mensagem. Filho único de uma viúva. Porque se fosse filho de uma viúva, poderíamos presumir que haveriam outros filhos. Aí ele deu o destaque único. Por quê? Porque aqui tem uma mensagem importante para nós. Filho único significa que a mulher naquela época, não é como hoje, né? O irmão até orou pelas pensionistas. Isso não existia na época. A mulher ela não tinha esse valor social como tem hoje. Né? Ela não podia ser herdeira. Ela não podia, se o marido morresse, se ela tivesse filhos, homens, então esses filhos assumiam o sustento da mulher, da mãe ou da filha. Agora, se deixasse só a mulher sozinha, não tivesse o homem da casa, lá em Cabo Verde eles chamam de cabeça de casal. Até hoje, cabeça de casal, é porque tem a ideia da questão masculina. Então, se o homem não existisse naquela família, aquela herança, os bens deixados, iam para o governo, para o império. E essa mulher ia viver de favor. Lembra quando Jesus, ele
foi assunto ao céu, os discípulos ficaram, houve uma concertação para que eles escolhessem diáconos para cuidar dos órfãos e das viúvas. Entende? Então, aqui, irmãos, quando ele fala o filho único, significa que essa mulher, ela perde a sua condição ou representação social e jurídica. Ela deixa de ser considerada uma pessoa, juridicamente falando. Então, essa mulher, ela não só estava enterrando, não era apenas a dor da perda, mas também a dor que ficava, porque ela não sabia mais o que seria da vida dela daqui para frente. E Jesus chega justamente nesse momento, nesse encontro. O encontro, irmãos, olha que coisa interessante. Se você olhar vários milagres, pessoas foram até Jesus. O centurião mandou mensagem para Jesus. O cego foi lá até Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Jairo foi, mas aqui não. Você não vai ouvir recado enviado para Jesus. Jesus que foi até ela. Existem milagres, irmãos, que estão planejados no céu sobre a tua vida, que você nem tem ideia, que você nem imagina, mas que está no radar de Deus, que vai acontecer independentemente da sua ação, porque Deus quer assim. E quando Jesus, então, estava em Cafarnaum, ele fala assim, eu vou lá em Naim. Fazer o quê, mestre? Eu vou lá. Tem uma obra para fazer na vida de uma mulher. E esse encontro, então, é realizado na porta da cidade. Jesus não chega nem antes e nem depois, porque não podia enterrar na cidade. Tinha que ser enterrado fora da cidade. Havia uma cultura, até hoje, uma cultura judaica sobre os mortos. Então havia um lugar certo de se enterrar naquela época. E tinha que ser fora da cidade. Então, quando estava na porta, quanto mais próximo do cemitério, é menos esperança. É maior a dor. O sentimento é mais forte, é mais intenso. Então, cada passo que você dá... Eu senti isso, irmãos, esse ano com a minha mãe. Quando cada passo que você vai dando para o cemitério, parece que a perna não vai mais, não leva, você não consegue andar direito, fica pesado. Porque é algo muito terrível, nós não conseguimos lidar ainda com esse fenômeno chamado morte. Embora sabemos que isso vai acontecer com todos. Ou com alguns, pelo menos, né? Uns serão arrebatados, glória a Deus, amém? Então, irmãos, quando Jesus chega a esse encontro, e a tradição dizia que a mulher, a viúva ou a mãe tinha que ir na frente, as amigas do lado, as carpinteiras, né, ou seja, as mulheres que eram contratadas para cá, então, que talvez hoje, nobre, mulheres que estão lá, talvez pessoas que são contratadas para chorar. Aí você chega no velório, aí você vê aquela pessoa desesperada, você está chorando, você pensa que é parente, mas não, ela está recebendo para isso. Olha que profissão terrível, né? E essas mulheres existiam em Jesus também. Então elas iam lá chorando. Ou seja, velório era algo terrível, era algo dolorido. E quando Jesus chega, então, ele manda parar e fala para ela, não chore. Porque a Bíblia diz que ele é envolvido numa íntima compaixão. Sabe o que é isso, irmãos? Íntima compaixão. Compaixão é a gente sentir, né, a dor do outro e tal. Íntima compaixão é mais do que isso. É como se Jesus, fosse para nós. Mas Jesus, ele tinha a capacidade, sendo Deus, de sentir verdadeiramente o que você sente na sua alma. É como se ele estivesse olhando a dor daquela viúva e sentindo nele aquela dor. Isso que é íntima compaixão. E ele falou para essa mulher, não chores. O encontro marcado aqui não é à toa. Eu não cheguei na hora errada. Sabe, irmãos, a gente tem um negócio de hora. Irmãos, a pior coisa do crente é o tempo. Amém ou não? É. Tem uma irmãzinha que foi no monte orar. Aí um homem, uma pessoa lá usada por Deus, chegou para ela assim, ó, eis que te digo, daqui a 7 dias Deus vai mudar esse quadro. Ela, glória a Deus, amém, desceram. Ela, o pastor, os irmãos lá embaixo, ela, vou ter que subir. Por que, irmã? Não, vou ter que subir. Por que, irmã, você não recebeu essa vitória? Ela, não,
eu tenho que perguntar à irmã se é de 7 dias úteis ou é corridos. Nós somos assim, irmãos. Esse encontro aqui foi providencial, teve um propósito. Chegar na hora certa. A gente fala assim, amém, mas a gente sabe que a gente tem dificuldade de entender isso. Para nós, sempre Jesus está atrasado. Você ora, Senhor, por que, Senhor? O Senhor não está me ouvindo? Por que isso não acontece? Por que está assim? Eu vejo a situação sempre agravando. Irmão, essa mulher aqui, ela conhecia bem esse caminho. A pior coisa é quando se repete a mesma dor. Ela vai levar o marido, depois ela vai levar o filho. Por que, Senhor? Por que esperou tanto? Não era para salvar, curar? Por que não veio antes? Não tem que passar por essa dor. Por que Israel teve que ficar 40 anos no deserto, irmão? Entender essa lógica de Deus é muito difícil. Mas o mais importante, né, não é o tempo, é a certeza. Amém? A nossa irmã Marisa falou domingo passado, Deus não disse? Deus não disse, amém? Então ela disse assim, se Deus disse, vai acontecer. Pode demorar um dia, uma semana, mas basta uma palavra dele. Entendeu, irmãos? José ficou lá 17 anos sofrendo, sem entender nada. Um dia, o infeliz lá do copeiro lembrou do negócio de José. Aí as coisas mudaram. Ele dormiu preso e acordou governador. Você pode entrar aqui, ter entrado aqui nessa noite, irmãos, desesperado, angustiado, entristecido, desesperançado. Mas eu posso dizer para você uma coisa, basta uma palavra do Senhor e as coisas podem mudar na sua vida. Basta uma palavra. A Bíblia diz que quando então Jesus chega e toca no esquife, porque havia tradição que não podia tocar no morto, ele para o velório primeiro, toca no esquife, que é o caixão dos judeus, e dá uma ordem a quem? Ao morto. O morto ouve, irmãos? É igual Lázaro, né? Quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, Lázaro, sai para fora, onde estava morto? Como é que ele ouviu? Interessante isso, né? Como é que um ovo escuta? Espera aí, eu vi a voz aqui. É assim não. Porque o milagre, irmão, já tinha acontecido. O milagre de Lázaro não, quando Jesus vai lá, a vida chega naquele espaço, irmãos. O defunto, o milagre aconteceu dentro do túmulo, não foi fora do túmulo. Quando Jesus chama, lá estava sentado esperando. Nossa, o Senhor está demorando de chegar. Quando Jesus chega até Naim, irmãos, o milagre já aconteceu. Mas precisava da ordem. Porque é a palavra dele. Precisava da ordem. Eu te ordeno. A quem? Ao morto? Eu te ordeno morte. Filho, levanta. Glória a Deus, irmãos. O que está morto na sua vida? O que está morto na sua vida? Deus quer tocar nessa noite. O que está morto? Irmãos, a gente trabalha com casais, né? É uma coisa terrível. Aqui também sempre trabalhou com casais. Quantos relacionamentos falidos? A pessoa já... Porque quando eles procuram o pastor, irmão, já era. Se a situação já está... É quase assim, irmãos. É como se tivesse pedido a homologação dos divórcios. Pastor, esse pastor, meu casamento está... Mas, irmão, vamos orar. Não, pastor, não tem que orar. Orar, já orei. Sim, irmão, então o que a irmã veio fazer aqui, então? Não, pastor, só dizer que eu não vejo outra saída. Assim que eles chegam, né? Ou seja, já considera enterrado o defunto. Mas Deus, Ele pode ressuscitar todas as coisas, amém, irmãos? Deus pode ressuscitar o amor. Deus pode ressuscitar o carinho um por outro. Deus pode ressuscitar a admiração um por outro. Deus pode ressuscitar o desejo um pelo outro. Deus pode fazer tudo. Entende, irmãos? Então, quando você vai, você não pode considerar já enterrado o defunto.
Por isso que eu coloquei assim, a frustração dos coveiros, sabe por quê? Porque existia uma coisa interessante naquela época. Hoje existe a profissão de coveiro, que na época chamava fúnebre. Como é que fala? É o fúnebre, é mais ou menos assim, mas é o coveiro. Porque você sabe que coveiro não existia, né, irmãos? Quem inventou esse negócio de coveiro foi aquela mulher lá no Jardim do Éden. Que eu esqueci o nome dela. Aquela mulher que criou problema para todo mundo. Né? Porque não existia morte. Então não existia coveiro. Coveiro passou a existir depois do Éden. Porque aí passou as pessoas a morrer. Então, o coveiro aqui, irmãos, naquela época de Israel, o coveiro, é o seguinte, ele ganhava pelo defunto que ele enterrava. Ele não tinha salário. Então o coveiro ficava assim, olha, morreu alguém na cidade. Oh, glória, tem salário. A alegria do coveiro era a dor dos outros, irmãos. Imagine só então, imagine numa vila, numa aldeia, como que demorava a morrer as pessoas, né? Para o coveiro, a morte de alguém era bênção. E o coveiro estava lá esperando o jovem, o filho da viúva. Está vindo. Está vindo. Já com a pala já com um buraco cavado, né? Está vindo aí. Sabe que, irmãos, negócio de morte é um negócio interessante. O sepultamento é diferente do velório. Você sabe disso, né? O velório é a cerimônia de despedida. A família está lá, os amigos estão lá, mas o corpo está ali ainda. Apesar de morto, mas o corpo está ali ainda. Então, a sensação de despedimento mesmo, você vai ali para despedir daquela pessoa e tal, né? Tem uma oração e tal. Mas o símbolo do sepultamento é, irmão, uma coisa terrível para nós humanos. Porque quando se bota naquele buraco, começa a jogar terra, ou agora jogam cimento, olha as coisas. Irmãos, é o fim do ciclo de uma vida. É a sensação de que aquilo é irreversível. Então, é um sentimento que você nunca mais vai ver aquela pessoa. É muito forte. O sepultamento tem esse significado. Então, quando Jesus vai lá e encontra a mulher, e ora, fala, e dá ordem à morte, e o jovem levanta do caixão, os coveiros ficaram desesperados. Quem é esse cara? E eu quero falar sobre os coveiros espirituais. Aqueles que estão esperando dar tudo errado na sua vida. Aqueles demônios, irmãos, que estão com a pá pronta para te enterrar, para enterrar o seu casamento, para enterrar a tua vida financeira, para enterrar a sua saúde, para enterrar a sua fé em Deus. Ah, mas a fé acaba? Acaba, irmãos. Salomão fala isso. A longa espera adoece o coração. Há pessoas que esperam muito tempo um milagre, parece que ele vai adoecendo e vai perdendo a sua fé. Então, irmãos, os coveiros estão ali para isso. E Jesus, ele vem nos apresentar nessa noite uma coisa, dizendo assim, ó, eu posso frustrar a expectativa do coveiro na sua vida. Eu posso mudar essa realidade. Irmão, mas isso é verdade que eu estou falando. E eu quero que os irmãos entendam que você não é multidão. Você tem que crer nisso. Você tem que confiar nisso. Deus devolveu a esperança àquela mulher. Deus devolveu a alegria àquela mulher. E como disse o irmão aqui orando na hora do dízimo, Deus, ele tem prazer, ele é desejoso em devolver a alegria na sua casa, na sua vida. Deus quer isso. E você precisa viver isso, irmão. Você precisa entrar, né? Olha, quando aconteceu esse jovem, ele levanta do caixão, do esquifre, a Bíblia diz que houve uma atmosfera de temor. E eles começaram a dizer um para o outro, olha, grande profeta se levantou entre nós e visitou o teu povo. Entende, irmãos? É essa atmosfera que você tem que entrar nessa noite, de crer e ter fé.
O que justifica nós estarmos aqui nessa noite e nos cultos da igreja é cada culto, irmãos. Olha, não há um lugar que você vai ler na Bíblia que Jesus estava e que não acontecia alguma coisa. E se Jesus está aqui nessa noite, porque algo vai acontecer na sua vida. Jesus, como disse o irmão, Jesus é você. Você não vem até Cristo, irmãos, e sai de mão vazia. Todos que foram receberam pelo menos aquela mulher samaritana do poço de água. Jesus não fez milagre nenhum, mas Jesus curou a alma dela. Se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter a sede. Ah, Senhor, onde eu acho essa água? Aí ele fala assim, busca o seu marido. O que tem a ver água com o marido, irmãos? Ela assim, eu não tenho marido. Ela disseste bem. Teve 5 que tem com você hoje, não é seu. Sabe por que Jesus falou? Olha, você tem um vazio na sua alma. E você quer preencher esse vazio com relacionamentos. O marido, sua esposa, seu filho não preenche vazio. Esse vazio só é preenchido pelo poder do Espírito Santo. Jesus, quando Ele habita em você, aí o vazio, aí você não tem mais sede. Você não fica, porque, irmãos, a gente olha essa humanidade de hoje, essa geração, é uma busca incessante, é uma insatisfação, parece que nada preenche. O meu filho comprou o iPhone 13, meu irmão que luta esse negócio de iPhone 13. Mas já está pensando assim, pai, será que o ano que vem dá para comprar o iPhone 14? Ele nem usou o 13 ainda. É assim, depois do 14, tem o 15, tem o 16, nem sei quantos que tem. É uma insatisfação, parece que as pessoas estão vazias, precisando de alguma coisa. Por isso que, irmãos, a droga, nós cuidamos muito tempo de pessoas que usavam drogas aqui no estado. Muitos anos. Eu cheguei a um ponto que eu falei assim, olha, o problema não é a droga. Abençoado vai, a gente levava, pegava pessoas aqui na Vila Rubim, levava para o projeto, a igreja pagava a pessoa 9 meses lá, 8 meses, 6 meses. A pessoa saía, pregava, dava testemunho. Na primeiro problema que ele enfrentava, ele caía na droga de novo, reincidência. Aí eu comecei a observar que o problema não está na substância, está no vazio. Se a pessoa não tiver algo que está adoecido na sua alma, se Jesus não tratar isso, não adianta. Entende, irmãos? Essa viúva aqui, foi criado um vazio enorme na alma dessa mulher. Quem seria ela depois? E Jesus olha para ela e fala assim, olha, chega. Hoje a sentença que tinha sido decretada contra você, ela vai ser anulada. Entende, irmãos? E se Deus está falando nessa noite sobre isso, é porque Ele quer anular sentenças sobre a vida de pessoas aqui. Sabia disso? Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei aonde ela tem incomodado você, mas uma coisa eu tenho certeza. Deus tem falado muito sobre isso na igreja. Por isso que nós temos que entender, temos que conhecer, ter o discernimento, ouvir e trazer para o coração. Você não pode sair daqui essa noite sem entender que o Senhor quer anular o decreto de derrota sobre a tua vida hoje. Ah, mas se eu chegar em casa e tiver a mesma coisa. Irmãos, isso é com Deus. Há um momento que é a ordem. Porque é assim que funciona. Se você olhar na Bíblia, existe milagre que aconteceu na largada. Existem milagres que aconteceu no caminho. Existem milagres que aconteceu no final. Amém? Quando Israel sai do Egito, o primeiro milagre, logo em seguida, tem o Mar Vermelho. Antes da jornada, já tem o Mar Vermelho. Os leprosos foram até Jesus disse, olha, vai e se apresenta ao sacerdote. Jesus não orou por eles. Falou assim, ó, vai e se apresenta. Quando eles iam caminhando em direção ao sacerdote, a lepra ia saindo. Tem milagre, irmãos, que vai acontecer? Você lutando, andando, caminhando, vindo à igreja, se comprometendo com o reino. Tem milagre que vai acontecer agora, hoje. Entendeu, irmãos? Mas vai acontecer. Se você tiver fé. Se você colocar fé, se você nessa noite falar assim, eu creio,
nessa palavra do Senhor. Eu não sei o que eu estou falando aqui não, tá, irmãos? Eu sou um vaso aqui, eu sou mais dependente de Deus do que qualquer um de vocês. Mas o Senhor falou poderosamente comigo nessa palavra. Ele disse, olha, basta, olha, Jesus está dizendo para nós, se ele diz, irmãos, ele dá ordem, faça, aconteça. Porque, irmãos, olha, por que ele disse, olha, ele traz à existência as coisas que não existem. Vocês serão minhas testemunhas. Alguém conhece uma testemunha que nunca viu nada? Só o testemunho de Jeová. Testemunha é aquele que vê, que presencia. Nós entendemos, escutamos, ouvimos, conhecemos a palavra. Mas o que Jesus quer, que você seja uma testemunha, que você viva os seus milagres. Que você fale assim, olha, eu estou aqui hoje, eu posso falar para os irmãos, eu vivi um milagre de Deus na minha vida, aliás, vários. E eu posso falar de todos eles. Porque você não pode esquecer daquilo que Deus faz por você, amém? Você não pode esquecer. E nessa noite, eu tenho certeza, da mesma forma como Deus foi lá até a viúva, lá em Naim, para cumprir esse propósito, Ele pode ir até onde é o seu problema e resolvê-lo. Até onde você está, porque, irmão, não adianta, todos nós aqui estamos passando por lutas. Todos nós. Ah, pastor, eu não estou passando por luta, não. Minha vida está uma bênção. Então, irmãos, pode se preparar que você vai. Se você estiver pronto, Deus leva. Se nós estamos aqui, irmãos, quantas pessoas morreram na Covid? Só no Brasil foram 600 mil. Para Lula foi, acho que 6 milhões, né, para Lula. Mas mais ou menos isso, 500 e poucos mil pessoas morreram. Por que você ficou? Porque Deus vai completar a obra que Ele começou na sua vida. Entende, irmãos? Então, nós que estamos aqui nessa noite, estamos vivendo as nossas dores. E Deus sabe se você está aguentando ou se não está aguentando. Se você está no limite ou se você não está mais no limite. Deus sabe. Deus sabe, certamente sabe que hoje você precisava ouvir algo que te levantasse do caixão. Amém? Ele precisava tocar no esquife da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.